Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos fazer uma aula especial de ciências, tá certo? E por que especial? Porque a aula de ciência é para quarta-feira e quarta-feira a professora repôs a aula de inglês. Então, eu vou aproveitar o horário de português para fazer a nossa aula de ciência. Nossa, professora, quanta complicação! Mas estou tentando explicar o motivo pelo qual nós vamos fazer ciência hoje e não português, tá certo, meus amores? Então, é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão, tá certo? É importante, meus amores, que vocês possam estar realmente atentos à leitura, à explicação, para que você possa sublinhar, circular, escrever aquilo que você achar necessário. É importante, por quê? Porque a dinâmica da sala de aula não é a mesma da aula remota. Então, quem está na sala de aula, ela tem aquele contato maior com a professora. E quem está remotamente não tem aquela mesma facilidade, entre aspas, aqui a facilidade, não é? Então, eu quero convidar vocês cada vez mais a ter mais atenção durante a aula, tá certo? Para que você possa aproveitar e construir ainda assim mais conhecimento, tá bom? Vamos lá? Vamos para a nossa leitura. O tema central da nossa aula de ciência é a astronomia. Nós vamos ver, vamos ler, vamos aprender conceitos ligados à astronomia, tá certo? O primeiro tema é observando a Lua. Na aula de ciência da natureza de hoje, Alana e seus colegas vão estudar a Lua. Por isso, a professora organizou a turma em uma roda de conversa, e solicitou aos alunos que escrevessem algumas perguntas sobre a Lua. Veja a seguir. Então, vamos lá. A Lua tem luz própria? Vamos lá? Não, a Lua não tem luz própria. Ela é iluminada pelo Sol. Da superfície da Terra, conseguimos enxergar toda a superfície da Lua? Não, não vemos. Não vemos totalmente a superfície da Lua, somente parte dessa superfície, tá certo? Por que não vemos o total? Por conta dos movimentos que são realizados pela Lua, tá certo? A Lua se movimenta? Sim, ela se movimenta. Ela tem um movimento de rotação em torno do eixo imaginário e um movimento de translação em torno da Terra, tá certo? Então vamos lá. A Lua não tem luz própria, porém a Lua se movimenta. Porque a Lua aparece no céu com formatos diferentes? Porque ao longo do seu movimento em torno da Terra, diferentes porções da face iluminada da Lua ficam visíveis da superfície terrestre, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar. E aí eu já quero aproveitar, se porventura não tiver entendido, vai lá no grupo de WhatsApp, que com certeza nós vamos sanar essa dúvida, certo? Agora, após a conversa em sala de aula, Alana e seus colegas aprenderam um pouco sobre a Lua. Agora vamos iniciar nosso estudo sobre astro celeste. A Lua, o que é a Lua? Olha aí o conceito, é o satélite natural da Terra e é iluminado pelo Sol. Então, por favor, vamos lá sublinhar os nossos conceitos, para que, porventura, quando você estiver estudando, você já está localizando os conceitos, tá certo? Esse satélite, ele realiza dois movimentos simultâneos. Lembra das perguntas lá do caderno? O de rotação, que ocorre em torno do próprio eixo, e o de translação, que é realizado em torno da Terra. Para completar uma volta em torno da Terra, a Lua demora em torno de 27 dias, o chamado ciclo lunar. Ou seja, o ciclo lunar tem 27 dias. Durante esse ciclo, diferentes porções da face iluminada da Lua são visíveis da superfície terrestre. Daí, todas as vezes que a gente observa a Lua, a gente observa também que seu formato ele muda, não é? Daí, olha só a explicação. Ele está passando por um ciclo lunar, tá certo? 4 movimentos ou 4 fases do ciclo lunar receberam nomes específicos. Vamos lá para os nomes? Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante.
Veja a seguir. Olha só, vamos visualizar essas faces. Primeiro, a lua nova. A face iluminada da lua não pode ser vista da superfície da Terra. Olha aqui. Muito bem. No quarto crescente, é possível ver metade da face iluminada da lua, quando observada da superfície terrestre. Olha aqui, a Terra e aqui a lua, certo? Vamos lá. Lua cheia. Toda a face iluminada da Lua pode ser vista da superfície da Terra. Olha aqui, Lua e Terra. No quarto minguante, podemos ver metade da face iluminada da Lua, quando observada da superfície da Terra. Vamos avançar. As mudanças no formato aparente da Lua podem ser organizadas em períodos crescente e em período decrescente, também chamado de período minguante. Então, vamos entender. Lua cheia, olha só, a lua cheia, quarto minguante, lua nova. Aqui são os momentos de transição, não é? Das faces da lua. E quarto crescente. E aqui, lua cheia. Período minguante e período crescente. Ao longo do ciclo lunar, o formato aparente da face iluminada da Lua varia quando a observamos à superfície da Terra. Para verificar essa mudança na prática, Alana e seus colegas realizaram uma atividade de observação da Lua no céu noturno. Eles registraram diariamente o formato aparente da face iluminada da Lua durante 2 meses. Veja a seguir. E aqui é a tabelinha que eles observaram durante 2 meses. Muito bem, junho e julho. Em quais dias Alana e seus colegas observaram a Lua? 21/6/2020 e 20/7/2020. A Lua e as marés. E olha só como é importante o ciclo lunar. A natureza por inteira ela é perfeita. Deus fez tudo muito bem perfeito, porque se não houvesse as faces da lua, não haveria. A lua é a faxineira, ela limpa através das suas faces, né? Toda a natureza ela está em consonância com a perfeição, não é? Nada é fora do lugar. A Lua exerce uma força sobre a Terra chamada atração gravitacional. A atuação dessa força está relacionada ao sobe e desce das águas dos mares e oceanos, um fenômeno conhecido como maré. E aí é nesse fenômeno, meus queridos, que é possível ser feita uma faxina natural nos mares e nos oceanos. E aqui nós temos uma prática que, por não estarmos em sala de aula, ela não vai ser. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro, tá certo? Vamos avançar. Observando as constelações. Vimos um pouco sobre a Lua, sobre as faces da Lua, porque não podemos ver a Lua na sua totalidade, os movimentos da Lua, vimos como acontecem essas faces, tá certo? Como é importante. Agora nós vamos estudar um pouco sobre constelação. Roberta e sua mãe adoram observar o céu noturno. Veja a seguir. Olha só. Quando criança, eu adorava observar o céu no período da noite, como você, Roberta. Eu realmente adoro observar os astros no céu. Já tentei fazer essas observações no período do dia, mas não consegui identificar todos esses astros no céu. Por que isso ocorre, mamãe? Então vamos lá para a explicação. Se você já observou o céu no período do dia e no período da noite, deve ter notado, assim como Roberta, que os diversos pontos brilhantes no céu são visíveis apenas no período noturno. Alguns desses pontos são estrelas e astros iluminados, como os planetas. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e, por isso, nós o enxergamos com um tamanho diferente das outras estrelas. No período do dia, a luz solar ilumina diretamente os ambientes terrestres.
Essa luminosidade ofusca a luz emitida por outras estrelas ou refletida por outros astros. Por isso, observamos maior quantidade de pontos brilhantes no céu noturno. As fotografias foram registradas ao mesmo tempo em duas regiões da Terra. Observe-as. Olha aqui. Aqui nós temos, não é? E olha aqui, período da noite e olha aqui, período do dia. Você observa que a luz solar, ela ofusca, como o próprio texto diz, a luz, a luminosidade de outras estrelas, tá certo? Muito bem, vamos avançar. Durante a observação do céu noturno com sua mãe, Roberta também percebeu que algumas estrelas aparentavam formar uma figura no céu. Veja, olha, mãe, aquela estrela parece formar a imagem de uma cruz. Sim, filha, aquela é a constelação Cruzeiro do Sul. E ela está falando dessa aqui, ó. Certo? A mãe de Roberta diz a ela que a figura aparente formada no céu é uma constelação. Afinal, o que é uma constelação? E aí, vamos sublinhar mais um conceito. As constelações são agrupamentos aparentes de estrelas e a área ocupada por elas. Desde a antiguidade, diferentes povos observavam o céu, identificando e dando nome a essas figuras aparentes. Esses nomes geralmente estavam relacionados a mitos e lendas daqueles povos. Atualmente existem 88 constelações oficiais, as quais recebem nomes específicos, como a constelação Cruzeiro do Sul. E essa que você observa aqui, certo? Um outro agrupamento aparente de estrelas bastante conhecido é chamado Três Maria. Ele é formado por três estrelas de brilho recente e que aparecem está alinhado. As Três Marias não são uma constelação, mas fazem parte de uma constelação chamada de constelação de Órion ou Caçador. E aí nós vamos ver, aqui nós estamos visualizando, olha aqui as Três Marias, elas não são uma constelação, mas elas fazem parte de uma constelação que tem o nome de constelação de Órion. E aqui nós vamos ver como essa constelação ela recebeu esse nome, o caçador. De acordo com a mitologia greco-romana, Ório era um grande caçador e após a sua morte foi transformada em uma constelação. Daí recebeu esse nome, né, a constelação. Ório ainda era acompanhado de seus cães de caça, que são representados pela constelação do cão, de cão maior e de cão menor. Olha aqui, as Três Marias e olha só o restante da constelação de Órion. Localizar e identificar diferentes constelações e suas estrelas no céu noturno pode ser uma tarefa complicada. Para auxiliar a localização e identificação dos astros no céu noturno, os astrônomos desenvolveram os chamados mapas celestes, também chamados de cartas celestes. Os mapas celestes são representações do céu noturno e apresentam a posição das constelações e dos outros corpos celestes no céu. Olha aqui. Mapa celeste para hemisfério sul da Terra. Nele são apresentadas constelações que podem ser observadas no céu noturno nessa região do planeta. Os pontos representam as estrelas e as linhas indicam a figura aparente das constelações. Essas linhas, olha só, todo mapeado, literalmente. Os mapas celestes também podem ser usados para orientação geográfica. Esse tipo de representação do céu foi bastante utilizada para esse fim na época das grandes navegações. A constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, possibilita que um observador do hemisfério sul da Terra identifique a direção sul geográfica. A aparência do céu noturno não é a mesma em todas as regiões da Terra. Ela pode variar de acordo com diferentes fatores, como a localização geográfica do observador e o horário e a época do ano em que a observação é realizada. Observe as imagens abaixo. Céu noturno, olha aqui.
na Indonésia, 2015, e céu noturno também na Indonésia, em 2015. Essa fotografia foi registrada algumas horas depois da fotografia A. E você, observando muito bem, você vai notar pequenas diferenças. Ao responder a questão acima, provavelmente você citou que a posição dos astros no céu noturno varia com o passar do tempo. Isso ocorre por causa da influência dos movimentos de rotação e de translação da Terra. Quando observamos o céu na superfície terrestre, nós nos movemos com a Terra e temos a impressão de que os demais astros do universo se movimentam ao redor do planeta. No entanto, na verdade, é a Terra que se movimenta e se movimenta. É a Terra que está se movimentando ao redor do seu eixo e ao redor do Sol. Vamos ver? É a Terra que está se movimentando ao redor do seu próprio eixo e ao redor do Sol. E essa, meus amores, foi a nossa aula de ciência. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham fixado alguns conceitos. Por exemplo, nós observamos e estudamos sobre a Lua, sobre o ciclo lunar e qual é a importância desse ciclo lunar. Vimos o conceito de constelação e algumas constelações, os nomes dela e por que que nós fazemos o mapeamento das constelações, tá certo? É importante que você volte ao texto, leia novamente, para que você possa tirar as suas dúvidas. E se porventura persistir essa dúvida, você fala comigo no privado, tá certo? É importante que vocês possam fazer estudos para que vocês possam realizar as atividades com alegria. Então, meus queridos, beijos e até a próxima!